Pessoal, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre o campo intermediário das lentes multifocais. Isso é muito importante você conhecer. Por quê? Existem muitas pessoas que reclamam do campo intermediário das lentes, que existe uma dificuldade muito grande para se olhar no intermediário. Isso é uma coisa que a gente, como consultor, precisa compreender para entregar um produto para o nosso cliente que vai resolver o seu problema. Existem alguns produtos que vão amenizar o problema. Isso é o que eu sempre falo nos meus treinamentos. E existem outros produtos que resolvem. Então a gente vai ver aqui na prática, vou mostrar aqui para vocês, tá bom? O que acontece, né? Algumas características. E vou estar indicando um produto, tá? Que ele tem como característica ampliar demais esse campo intermediário. No mercado hoje, com certeza, é o produto com o maior campo intermediário que existe. Então é importante antes da gente entrar, tá? Fica até o fim desse vídeo que você vai aprender muita coisa legal, além dessa indicação desse produto que eu vou fazer para você, que ela é bastante interessante, que vai resolver aí os problemas de quem é músico, quem é arquiteto, quem é médico, quem é dentista, pessoas que utilizam muito esse campo intermediário, que precisam muito, por exemplo, quem trabalha muito com TI, né, trabalha muito com computador, os arquitetos ficam com aquelas planilhas enormes, né? Profissionais que precisam muito do campo intermediário e que muitas vezes reclamam, porque é justamente ali onde a lente multifocal, né, ela vai afunilar. Então, essa imagem que eu estou colocando aqui, ela é interessante, porque aqui nós vemos, isso aqui é uma imagem de uma lente de visão simples, tá, gente? Repara que nas bordas dela você vai ter aquele campo de visão não nítido. Isso aqui atrapalha muito a quem vai utilizar o óculos, tá? Essas lentes de características mais simples, né? Lente com superfície esférica, não estou falando da dioptria, estou falando da superfície. De superfície esférica, por exemplo, isso aqui é uma lente de +4. Repara que a borda dela fica com essas partes aqui de visão não nítida. Se isso fosse +5, +6, +7, +8, +9, daqui a pouco estaria ali no meio, a pessoa tendo uma imagem tubular. Então por que eu estou mostrando isso? Cristiano está falando de multifocal, mas você está falando aqui, então o bom do YouTube é que a gente tem mais tempo para a gente tratar. É importante você ficar aí até o fim para você entender. As lentes progressivas, aquilo que a gente chama de visão não nítida, algumas pessoas chamam de zona de aberração, né? Campo de aberração, é basicamente isso que está acontecendo aqui também nas lentes VS, tá? Se você não sabia, também acontece a depender da qualidade do produto que você levou. Então, essa zona de visão não nítida aqui, tá bom? Ou com a forma como você gosta de falar, zona de astigmatismo irregular, enfim, ela vai ampliando de acordo com a dioptria, ou seja, quanto maior a dioptria, se for um produto de entrada com baixa tecnologia, essa zona aqui, ó, ela vai ampliando, fazendo com que a pessoa tenha uma imagem tubular. E isso acontece nas lentes multifocais também, tá? Elas vão ter aquele corredor progressivo, onde essa zona de visão não nítida ela vai estar passando ali. Mas olha só que coisa interessante. Quanto maiores os pontos focais de uma lente, maior será o conforto para o usuário. Isso aqui é uma coisa que você precisa entender, por quê? Lentes de alta performance, inclusive essa que eu vou falar aqui no fim, que você tem que ficar até o final, essas lentes possuem vários pontos focais. Isso faz com que o corredor progressivo intermediário ele amplie. Então é importante você entender essas questões, porque, entre outras, tá, gente? Mas uma delas, eu considero uma das mais importantes, essa que eu vou falar com vocês agora. Que esses pontos focais fazem com que essa transição da lente entre o longe e o perto fique mais suave. E automaticamente o fabricante ele consegue ampliar mais esse corredor intermediário. Existem muito mais tecnologias do que isso, tá? Muito, inclusive nessa lente que eu vou estar falando, mas essa é uma característica muito interessante. Repara aqui, por exemplo, nós temos essa lente, a adição de 1 com a dioptria para longe de +1. Então você vai ter aqui a dioptria para longe de +1, uma adição aqui, ó, de 1, ela vai chegar até o perto de 2, ou seja, +1 com a adição de 1 dá 2. Repara que é como se eu tivesse aqui apenas 3 lentes. Uma lente multifocal é basicamente isso, tá? São várias dioptrias, ou seja, ponto a ponto ali, a depender da tecnologia, ela vai ter várias curvas diferentes que vão gerar dioptrias diferentes, até chegar na dioptria máxima que foi pedida lá. Nesse caso aqui seria 2, seria a maior dioptria dessa lente, +1 com a adição de 1, vai dar 2, ou seja, a menor dioptria +1 e a maior dioptria +2, passando por esse corredor. Porém, quando você tem lente que tem características simples, você tem poucos pontos focais, ou seja,
Você vende uma lente de entrada, um multifocal de entrada, esse corredor ele é muito curto, é muito apertado. Você vai ter ali poucos pontos focais, ou seja, a depender da distância que a pessoa precise, nós sabemos que a dioptria ela é um ponto focal, né? Você vai ter a dioptria ali de acordo com a necessidade que você vai ter para ver, ou seja, tem uma distância e para uma determinada distância você precisa de uma dioptria. Quando você pega lentes que são mais simples, por exemplo, para uma determinada distância para longe, você vai ter nessa lente aqui, por exemplo, nessa característica de lente de transição dura, o mais um. Porém, vai ter um objeto entre 1,5 e o 1 que você precisaria de uma dioptria de 1,12, 1,25, 1,37 e essa lente não vai te dar. Ou seja, isso gera um desconforto na hora do uso. Então, ou você se aproxima mais do objeto, ou o objeto vai se afastar mais para você ver mais pelo corredor intermediário. Então, isso gera um desconforto muito grande. Por quê? Porque alguns multifocais não vão dar, tá? Alguns multifocais, eles não vão oferecer para o usuário todos esses pontos focais que necessitam. E isso no intermediário é um problema, porque geralmente é nesse ponto aqui onde as pessoas mais reclamam. É onde você vai afunilar mais a lente, devido às curvaturas que elas vão ter, para você ter toda essa progressão, e é onde você vai ter menos ponto focal. Ou seja, a pressão aqui feita nessa lente, tá? Ela é muito grande, não permitindo que esse campo ele amplie e ficando com poucos pontos focais aqui. Quando você vai para lentes que tem mais tecnologias, você consegue ter mais pontos focais, ó. Repare que você agora vai ter mais um. Você já não pula mais para o 1,5, você pula para o 1,25. Porém, você ainda fica com algumas lacunas aqui na lente. Então, isso também vai gerar para o usuário um certo desconforto. Um certo desconforto. Então, existem produtos em que você terá muitos pontos focais. Isso nós chamamos de transição suave. Aliás, ultra suave, né? Você vai ter ali ó, mais 1.01, mais 1.02, mais 1.03. Elas vão variando de 0,01 e 0,01. É como se você tivesse vários óculos em uma lente só. É como se você tivesse vários pontos focais para toda a necessidade do cliente, não importa a distância que ele precisa enxergar. Ele vai ter uma lente que vai atender ele nessa distância. E quando você leva isso para o corredor intermediário, você acaba ampliando isso. Ou seja, aquele estresse que tem aqui no intermediário na fabricação, ele vai diminuir, fazendo com que essa lente ela fique com um campo de visão intermediário muito mais amplo, gerando muito mais conforto. E isso poucos fabricantes possuem, tá? Possuem essa tecnologia. E hoje no mercado existe um fabricante, gente, tá? Que é essa lente que eu vou mostrar agora para vocês. Espero que você tenha entendido aqui esse conceito, tá? Quanto mais pontos focais em uma lente, a gente consegue ampliar, tá? Esse corredor progressivo aqui intermediário. Lembrando que existem outras tecnologias também que fazem isso, que são aplicadas no mesmo produto. Mas essa é uma interessante que eu queria trazer para você entender dessa lente que eu vou te mostrar aqui agora. Gente, é um produtaço, tá? Que eu super indico. Essa lente aqui, tá? Dessa linha X-Sirius do laboratório Digilab, tá? LabClear. Gente, produto, essa linha X-Sirius, tá? Se você não conhece, eu recomendo você conhecer a linha X-Sirius do laboratório Digilab LabClear, tá bom? Fica aqui no Rio de Janeiro, tá bom? A sede em Nova Iguaçu. Gente, é top demais, é top demais. Eu vou falar especificamente desse produto aqui, ó, X-Clear Sirius Pro Max, que é um multifocal desenvolvido com um algoritmo de inteligência artificial, tá? Ultra Design. Gente, são 5 versões maravilhosas, tá? Que a gente não tem tempo de falar aqui de todas elas. Então, eu peguei mais essa lente aqui porque eu estou falando mais do campo intermediário. Isso é para você entender que existe um produto que vai resolver o problema do seu cliente no intermediário. E essa lente é a X-Clear Sirius Pro Max do laboratório Digilab. Vai resolver o problema do seu cliente nesse campo intermediário. Olha que coisa interessante, gente. Ela vai ter uma zona intermediária, tá? Aonde, por exemplo, isso que eu estou falando, isso não é mentira, é fato. Nós já temos aqui vários usuários que utilizam essa lente, eles comprovam isso que nós estamos falando. Hoje é a lente com o maior campo intermediário do mercado. Você consegue ampliar aí em torno de 20, 30% o campo intermediário em relação a outras lentes, tá bom? De alta performance no mercado. Então ela vai dar mais nitidez, tá? Uma nitidez consistente em todas as direções.
esse campo de visão dela, devido àquelas tecnologias que eu mostrei lá atrás, devido aos pontos focais, vão fazer com que o usuário dessa lente, de fato, de verdade, ele consiga ampliar, tá, o máximo de visão intermediária que ele precisa, tá? O máximo de visão intermediária que ele precisa para o seu dia a dia. Por isso que ele é muito indicado para aquelas profissões que eu comentei: médico, dentista, professor, músico, arquiteto, pessoas que trabalham muito com esse corredor intermediário. Imagina você ter um produto que você pode oferecer para o seu usuário de fato, que ele vai ampliar em torno de 20, 30%, tá? Às vezes até 40% a depender da dioptria, esse campo intermediário da lente. A pessoa não vai mais precisar ficar movimentando tanto a cabeça, diminuindo aquelas dores na nuca que dão no fim do dia, ou até mesmo durante o dia, durante o processo de trabalho, tá? Isso devido a várias tecnologias aplicadas nessa lente, inclusive aquelas que eu comentei com vocês, tá? Aqui atrás, que são daqueles pontos focais, gente, maravilhosa. E outra, você ainda vai poder colocar com várias cores do Transitions. Olha que coisa legal. Você ainda tem no material policarbonato com Transition, com várias cores também. A grade é maravilhosa, é muito grande. Você tem com a tecnologia Slim do laboratório Digilab Lab Clear, que vai fazer com que essa lente ainda fique mais fina em relação aos concorrentes, fazendo no mesmo índice de refração. Quando você vai para 1.74, você tem a tecnologia Big Slim, que eles ainda conseguem ampliar em torno de 10, 12, 15%, uma menor espessura em relação a outros fabricantes. Você tem um diâmetro maravilhoso, que hoje é um problema muito grande das lentes progressivas, diâmetros pequenos. Você até tem lentes boas, mas os diâmetros chegam até 70, né, 72. Aqui você tem 80 de diâmetro, alguns chegam até 75. Você tem 80 de diâmetro aqui, ó, um ótimo diâmetro para você trabalhar na grande maioria dos materiais, ó. Olha só o tamanho disso aqui. Gente, isso aqui é produto para você vender e não ter problema com o seu usuário. Você vai ter aqui, ó, várias opções para você colocar no Transition, ó, várias cores. Geralmente você tem aí algumas lentes, quando você sobe o índice de refração, as cores, elas vão diminuindo. Aqui no policarbonato também, ó. Olha só a gama de quantidade de cores. Então você vai ter uma lente que ela vai ampliar esse campo intermediário, uma lente que vai dar o maior número possível de pontos focais para esse usuário. Uma lente que vai te dar todos os materiais disponíveis, os materiais orgânicos, ou seja, resina, poli, 1.67 e 1.74, com a tecnologia Slim, que deixa a lente mais fina, e a Big Slim, que ainda deixa mais fina do que o normal. Ou seja, você pega uma lente 1.67 de um fabricante X e compara com uma 1.67 do laboratório Digilab Lab Clear, cerca de 10, 12% mais fina. Você pega uma lente de alta performance 1.74 de um fabricante X e pega 1.74 com a tecnologia Big Slim do laboratório Digilab Lab Clear, cerca de 10, 12% mais fina em relação ao outro. Então isso vai deixar a lente mais leve, a lente ficando mais leve fica mais confortável para o uso, não fica apertando tanto ali no septo, na nasal. E olha outra coisa interessante, olha a adição de 0,75 até 4,5, que é algo muito interessante que a maioria dos laboratórios